capítulo 1 do livro de Reis, são 53 versículos, mas eu quero propor algo diferente. Ao invés de ler tudo, nós vamos ler por partes. Mas antes tem uma frase que seria a proposição, tema da nossa mensagem. Você pode falar para a pessoa, tanto tempo que a gente não fala para a pessoa do lado, saudade disso, né, irmão? Aleluia! Você pode dizer assim: as boas escolhas são aprovadas por Deus. Fala de novo. As boas escolhas são aprovadas por Deus. E aí você vai perguntar, e as más? Vamos ver. E o que é escolha? Então, alguns sinônimos de escolha do nosso dia a dia. Primeiro, faculdade de escolher. Então tem opções, preferências, seleções, eleições, optações, alternativas, possibilidades. Segundo, escolhas ou tendências seguidas, de caminhos, orientações, tendências. Terceiro, ações empreendidas. Tomamos passos, procedimentos, atos, iniciativas, decisões, resoluções, definições. E quarto, vontades próprias. Desejo, juízo, gosto, disposições, arbítrios, bel prazeres e prazer. Tantas coisas envolvem essa palavra escolhas. E vamos ler, logo aqui no início, 2 exemplos de escolhas e as suas consequências. E o livro de Reis, ele vai tratar, no primeiro capítulo, começa dizendo que Davi estava velho. Então no versículo 1 diz, quando o rei Davi envelheceu, já estando de idade bem avançada, cobriram de cobertores, mas não se aquecia. Davi estava velho, ele estava indo embora. Ele já tinha o seu filho Salomão, fruto da sua esposa, agora esposa Batseba. Tinha outros filhos, Absalão, e tinha um outro filho, irmão de Absalão, chamado Adonias. E esse é o primeiro que nós vamos ver. No versículo 5, diz assim, ora, Adonias, cuja mãe se chamava Agite, tomou a dianteira e disse, eu serei rei. Providenciou uma carruagem e cavalos, além de 50 homens para correrem à sua frente. Adonias disse assim, eu serei rei. Quem era Adonias? Filho do rei. Ele poderia ter direito ao trono? Poderia, porque o pai era o rei. Mas aqui no contexto, ele diz, eu serei rei. Primeiro tipo de escolha que nós vamos ver é aqueles que decidem por si mesmos. Sabe aqueles momentos que às vezes as pessoas decidem na sua própria vida e dizem assim, eu vou fazer, mas você vai quebrar a cara, deixa que eu quebro sozinho. Mas Deus não está nisso, não interessa. Vanessa sabe disso e ela conviveu com isso e a confusão toda que aconteceu e depois consertou. Mas houve um tempo da minha vida que eu queria, porque eu coloquei na minha cabeça que eu ia casar com uma moça na igreja. E um amigo me ajudou a fazer assim um meio de campo e durante 8 meses eu fiquei andando com essa moça. E no dia que estabeleceu o relacionamento, a moça falou assim, nós não vamos dar nenhum beijo, nem dar as mãos até o casamento. Falei, que coisa boa. E ela disse assim, nós também vamos viver uma vida onde eu não vou fazer nada em casa, porque eu quero ser médica. Falei, que lindo. Mas eu não vou ajudar nada na casa. Falei, que moderno, é assim que eu quero. E aquilo foi, uma missionária veio, trouxe uma palavra e falou assim, Deus me mostra que não é essa moça a sua esposa. Não é que eu estou escolhendo por você, mas é que ele mostra uma outra moça e descreveu a Vanessa. E eu disse assim, são 8 meses que eu estou tentando conquistar essa moça e eu não quero saber de opinião de ninguém, nem de Deus. E essa dona disse assim, ah é? Falei, então agora nós vamos dobrar o joelho porque você está sob fruto de encantamento. E Jesus vai quebrar esse encantamento na sua vida.
Eu falei, não quero que ore, deixa eu sofrer e deixa eu sofrer sozinho. É o Adonias. O Adonias disse assim, eu serei rei. E ele colocou na cabeça dele, gente, que ele era rei. Agora, por que Adonias estava vivendo isso? Primeiro, e alguns pontos que eu quero compartilhar com vocês. Na vida de Adonias, limites nos ajudam a escolher. Vamos falar isso? Limites nos ajudam a fazer escolhas. Limites nos ajudam a escolher. Diga para você, limite me ajuda a escolher. O verso 6 diz assim, seu pai, Davi, nunca o havia contrariado. Nunca lhe perguntava, por que você age assim? Adonias também tinha uma boa aparência e havia nascido depois de Absalão. Adonias era bonito. Qual a minha semelhança com Adonias? Só escolha. Deixa para lá essa parte, né? Oh, glória a Deus pela chuva, Senhor. Enche os nossos reservatórios. Adonias não era contrariado por Davi. Limites têm a ver com ser contrariado, com ser confrontado, com ser, de uma certa maneira, levado a refletir se aquela atitude é de Deus ou não. Limites nos permitem ver algo além daquilo que nós estamos vendo naquele momento. O pai ou Davi na situação, não sabemos porquê, diz o texto, seu pai nunca havia lhe contrariado. Toda pessoa que nunca foi confrontada, toda pessoa que não aceita ser contrariada, a tendência é que as suas escolhas não sejam boas. E se as suas escolhas não são boas, certamente essas escolhas não passarão pelo crivo de Deus, porque elas vão escolher como Adonias, o que elas querem, não o que é bom para se levar em conta. Como é a sua escolha? Sua escolha é aquilo que você quer? Ou aquilo que às vezes, nós vamos ver aqui para frente, mas você é confrontado, você aceita ser contrariado. Lá em casa chegou um outro cachorro, chegou hoje, e agora tem um coelho e tem um cachorro, e os dois meio que ficam se olhando, porque são biotipos diferentes, e alegria na casa. Eu não fui contrariado, mas eu fui vencido. Então hoje de manhã falaram assim, o voto aqui em casa é 3-1. Falei, como 3? O coelhinho, eu e a Esther, a Vanessa disse, queremos um cachorro. Falei, o coelhinho não vota. Não, mas no silêncio ele disse sim. Falei, tá lá o cachorro. Eu cedi, e por questões da vida, o cachorro só fica do meu lado. Eu falo, sai cachorro, e ele fica, sai cachorro, e ele vem. Não é que eu estou sendo contrariado, mas tem momentos que eu e você, nós vamos ser confrontados, até em atitudes simples, como ter um cachorrinho em casa ou não, como ter algumas coisas na nossa vida ou não, são confrontos. E os confrontos nos fazem crescer. Eu brinco às vezes, porque na nossa relação em Belo Horizonte, o pastor Márcio às vezes estava bravo. Não tão bravo assim. Mas ele dizia assim, filho, fala comigo assim, a arma dos incompetentes é a justificativa. E eu falava, a arma dos incompetentes é a justificativa. E ele dizia assim, por que você não fez isso? Eu falei, como é que eu vou justificar agora? Não sei, eu errei. Confronto. Nós somos confrontados o tempo todo na nossa fé, na nossa escolha, na nossa vida. Esse moço nunca tinha sido confrontado. Vamos ver aqui, o pai dele não o confrontava. O limite nos ensina sobre escolhas. Tem hora que a gente não pode fazer, somos confrontados com não, somos
de uma certa maneira, levados a um lugar onde nós não gostamos. E naquele lugar nós aprendemos que tem hora que o confronto precisa existir na nossa vida para melhorar a nossa qualidade ou a nossa percepção diante das escolhas. Um moço que era filho do rei decidiu por si só ser rei. Alguns apoiaram a escolha de Adonias. Olha que interessante no verso 7. Leia na sua Bíblia. Adonias fez um acordo com Joabe, filho de Zeruia, e o sacerdote Abiatar, e eles o seguiram e apoiaram. A função do sacerdote era outra, não era apoiar as escolhas erradas. A função do profeta e do sacerdote era buscar a vontade de Deus. Às vezes tem irmãos na fé que vão concordar com atitudes do nosso próprio coração e nos lançam no buraco. Cuidado, nós precisamos ter discernimento de Deus. Os dois homens, Joabe e Abiatar, seguiram Adonias dizendo: pode fazer isso, nós estaremos com você, porque você será o rei. Às vezes nós tomamos atitudes imprudentes, pensando no nosso próprio coração, na nossa própria vontade, não pensando no povo que está precisando, ou só pensando aqui em cima, e tem gente que nos apoia. Como é que é isso, pastor? Você já viu alguém assim? Ai, que vontade de pôr fogo naquela empresa, explodir aquilo tudo, e alguém diz assim: não, vamos fazer isso, eu estou com você. Eu converti com 21 anos, com 18 anos minha vida era um caos. Meu pai saiu de casa quando eu tinha 15 para 16, e eu acho que com 17 anos eu descobri que minha mãe estava namorando, e eu e um amigo falamos assim: vamos fazer duas coisas, quebrar o carro do namorado da minha mãe e matar o moço. E ele falou assim: eu vou trazer uma picareta. Era o meu amigo, que a família era boa. Depois eu decidi fugir, falei: eu vou fugir. Ele falou assim: eu vou com você. Falei: não, mas eu quero fugir, sua família é boa. Ele falou: não, mas eu também quero. E eu falei: nós vamos para onde? Ele falou: vamos pegar carona numa carreta e vamos lá para a Bahia. E eu falei: quando a gente chegar na Bahia? A gente mora numa pensão. Mas nós não temos dinheiro. Não, a gente dá o golpe na pensão todo dia, sai de uma e vai para outra. Eu falei: você atrapalhou minha fuga. E não fugi. Todas as vezes que nós temos uma ideia errada, de uma escolha que vai nos levar para a ruína, alguém aparece do nosso lado para nos incentivar a cumprir aquela escolha. É assim com Adonias. Abiatar e o outro homem aqui, Joabe, apareceram do lado dele. Cuidado com isso, irmãos. E às vezes acontece no nosso meio. Pode ser dentro da igreja, pode ser dentro da nossa própria casa. Sabe aqui o texto está dizendo isso. Sempre há um sinal se a escolha é correta. Olha o verso 8, diz assim: mas o sacerdote Zadok, Benaia, filho de Joiada, e o profeta Natã, Simei, Rei e a guarda especial de Davi não deram apoio a Adonias. Sempre tem um sinal. Quando alguém está para tomar uma decisão errada, uma escolha que não é uma escolha boa, que Deus aprova, ou fundamentada no seu próprio sentimento, no seu próprio coração, o que a escolha de Adonias mostra? O coração dele. Eu quero ser rei. Tem gente que diz: eu quero ser pastor? Tem. Mas foi Deus que chamou? Às vezes não. Tem gente que diz: eu não quero ser pastor, e Deus chama? Tem. E o que Deus faz? No meu meio, em Belo Horizonte, junto com as irmãs do coque, era assim: se você não for, Deus vai te mastigar na moinha, te deixar dentro do forno, te fritar no deserto. Era só coisa boa, que eu ficava com medo de ser crente. Meu Deus! Mas é verdade, Deus chama. Mas quando Deus não chama e eu escolho, eu preciso saber disso também. E aqui é um sinal.
Uma decisão, quando é tomada, e aqui é algo muito importante, muito delicado, que a igreja e o próprio Brasil vivem essas situações hoje, mas é um princípio bíblico. A autoridade na nossa vida, em muitos casos, é a resposta de Deus para as nossas escolhas. Eu sei que é delicado, porque alguns abusaram disso e levaram isso para uma dominação. Então, às vezes, o pastor, na autoridade espiritual, ou o líder espiritual, diz: se você não me obedecer, você é rebelde. Mentira, nem sempre. Mas há um princípio também que a autoridade estabelecida por Deus, Deus usa para nos responder. E aqui, pessoas que eram autoridade, estavam próximas a Davi, que era Natã. Quem era Natã, gente? Natã era o moço que falou com Davi, quando Davi estava lá dormindo no seu palácio, e ele diz assim, 2 Samuel 7, eu tenho casa e Deus não tem casa, vou construir uma casa para Deus. Natã chega na hora e fala assim, acaso te pedi alguma coisa? Acaso pedi parada para algum rei ou alguma coisa? Porque você pensou isso, Davi? E prometeu para Davi que do reino dele, nunca alguém deixaria de ser da sua descendência. Até o fim seria estabelecido. E na genealogia de Jesus, está lá, Davi. A promessa se cumpriu. Quando Davi estava olhando pelo filho de Batseba, que estava mal, ele ora, e Natã dá a notícia. E Davi estava chorando. E Natã chega e fala, morreu o menino. E Davi se levanta e vai continuar a sua vida. Natã era um profeta de Deus na vida do rei. Adonias sabia disso. Irmãos, andem junto com pessoas que vocês saibam que têm a autoridade de Deus e que não são só, como é que eu vou falar isso, para não ficar chulo? Aquelas pessoas que ficam partidarismo, querendo ficar próximo, querendo aparecer demais para o líder, sabe? Na linguagem, puxar sardinha, né? Andem com pessoas, busquem conselhos daqueles que têm autoridade. Cuidado com aqueles que talvez têm autoridade e não concordam com as suas decisões. Pode ser que aquela decisão não é a melhor de Deus para a sua vida. Adonias não prestou atenção nisso. No verso 8 diz isso. Benaia, Natã, Simei, Rei, eles não prestaram, eles não foram, eles não concordaram, eles não apoiaram Adonias. Mas Adonias diz assim, quer saber? Vocês dois estão comigo? Estamos, então vamos embora. Que eu e você com Deus somos a maioria, vamos tomar posse do rei, vamos fazer. Às vezes na igreja a gente faz isso. Às vezes em alguns lugares a gente vai embora por conta de circunstâncias que a gente quer fazer. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Por isso que nós vimos aqui no teatro que algumas pessoas ficam aqui em cima e outras ficam lá embaixo e não são alcançadas, porque quem decide por si mesmo, decide para o seu próprio coração, não pensando no povo. Tudo parecia bem no início, né, daquela decisão. Mas, olha o que ele faz no verso 9. Então Adonias sacrificou ovelhas, bois, novilhos gordos, junto à pedra de Zoelete, próximo a Enrogel. Convidou todos os seus irmãos, filhos do rei, e todos os homens de Judá que eram conselheiros do rei, mas não convidou o profeta Natã, nem Benaia, nem a guarda especial, nem o seu irmão Salomão. Por que que não convidou? Ele ofereceu sacrifício a Deus, ele fez as coisas normalmente, ele se intitulou rei. Uma vez eu estava em Fortaleza, e uma situação muito interessante, conheci um moço, tinha uma rede de televisão, e ele decidiu ser cristão, porque a esposa, olha a história, posso contar publicamente, porque eu falei com ele. A esposa converteu, e a esposa começou a ser generosa, e dar ofertas na igreja. E ele falou assim, minha esposa está dando oferta na igreja, e era uma outra igreja, era outro contexto, mas ela deu algo de valor. E ele falou assim, se eu tiver uma igreja, ela vai dar na minha igreja, e outras pessoas ainda vão dar, é um bom negócio. E ele abriu uma igreja.
Primeiro que abre, igreja não abre, nasce, né? Mas ele abriu uma igreja e colocou ela como bispa e convidou e contratou um pastor. Mas ele descobriu que o pastor não o respeitava, porque ele não era nada. E aí ele, um dia, fez uma cerimônia, e aí procurou na hierarquia e descobriu que o apóstolo estava acima do bispo. E aí ele se consagrou apóstolo. E aí eu ouvindo aquela história, eu falei, meu Deus, que é isso? Você vai morrer. Mas você é crente? Não, eu me consagrei apóstolo. Eu falei, você não sabe onde você está entrando. E eu disse isso porque o prédio dele, maravilhoso, como se fosse a Sanepar, foi fazer uma obra, e segundo ele, na hora de furar o piso, atingiu um veio de concreto e abriu uma fissura de 10 centímetros do chão até o teto, de 3 andares do prédio. E o prédio estava caindo. Eu falei, irmão, isso é Deus, cara, você está entrando num território que você não pode. Tem gente que auto se consagra. Tem gente que se auto-escolhe rei. Tem gente que faz escolhas e fala, é assim que eu vou viver. Tem gente que toma suas próprias decisões. E quando essas decisões são confrontadas ou não são apoiadas por gente de Deus, eles isolam aqueles que são de Deus. Cuidado com as amizades. Cuidado com quem você fala. Cuidado com quem só concorda com você. Case com alguém que não só concorda, mas te confronte. E você que é confrontado pela sua esposa, dê glória a Deus. Às vezes eu peço para Jesus, diminui um pouco, Senhor, né? Então, menos, mas é bom. É bom. Deus age quando nós não somos somente pessoas que têm concordância o tempo todo. Continuando. Tudo pareceu bem, mas as más escolhas se tornaram um problema. Deus defende, dos versos 11 até o 27, olha a situação que aconteceu. Deus levanta para consertar aquilo que alguns decidem por si mesmos. Diz assim, Natã perguntou a Batseba, mãe de Salomão, você ainda não sabe que Adonias, o filho de Agate, tornou-se rei, sem que o nosso senhor Davi ficasse sabendo? Agora eu vou dar a você um conselho para salvar sua vida e também a do filho Salomão. Vá perguntar ao rei Davi, ó meu rei, não juraste a essa tua serva prometendo? Pode estar certa de que seu filho Salomão me sucederá como rei e se sentará no meu trono? Por que foi então que Adonias se tornou rei? Enquanto você ainda estiver conversando com o rei, eu entrarei e confirmarei as tuas palavras. Então Batseba foi até o quarto do rei, já idoso, onde a sunamita Abisag cuidava dele. Batseba ajoelhou-se e prostrou-se com o rosto em terra diante do rei. O que você quer? Perguntou Davi. Ela respondeu, meu senhor, tu mesmo juraste a essa tua serva, pelo Senhor teu Deus, seu filho Salomão me sucederá como rei e se sentará no meu trono. Mas agora Adonias se tornou um rei sem que o Senhor soubesse. Ele sacrificou muitos bois, novilhos, gordos, ovelhas e convidou todos os filhos do rei, o sacerdote Abiatar e Joabe, o comandante do exército, mas não convidou o teu servo Salomão. Agora o rei, meu senhor, os olhos de todo Israel estão sobre ti para saber da tua parte quem sucederá o rei, meu senhor, no trono. De outro modo, tão logo o rei, meu senhor, descanse com os seus antepassados, eu e o meu filho Salomão seremos tratados como traidores. Ela ainda conversava com o rei quando o profeta Natã chegou. Assim que informaram o rei que o profeta Natã havia chegado, ele entrou, prostrou-se com o rosto em terra diante do rei. Natã lhe perguntou, ó meu rei, senhor, por acaso declaraste que Adonias te sucederia como rei, que se sentaria no seu trono? Hoje ele foi matar muitos bois e novilhos gordos. Convidou todos os filhos do rei, os comandantes dos exércitos de Abiatar. Agora eles estão comendo e bebendo, com ele celebrando, viva o rei Adonias! Mas ele não convidou a mim, que sou teu servo, nem ao sacerdote Zadok, nem Benaia, filho de Joiada, nem a teu servo Salomão. Seria isto algo que o meu rei, meu senhor, fez, sem deixar que os seus conselheiros soubessem? A quem sucederia rei, meu senhor, no trono? Natã, o profeta, alerta
sobre a decisão de Adonias. Adonias, evitou os que eram leais ao rei. Toda pessoa, às vezes, que é leal à sua liderança, aqueles que fazem escolhas próprias, fogem ou resistem a eles. Lealdade é um sinal da bênção de Deus na nossa vida. Irmãos, tem uma coisa que eu aprendi com o pastor Márcio. Uma vez eu cheguei na sala do pastor e eu estava bravo com o pastor da igreja da Batista da Lagoinha. Lá éramos 300 pastores e obreiros, né? E eu falei assim: pastor, esse menino está me fazendo raiva, ele não presta, minha vontade é dar um soco nele. E o pastor deu uma pausa e disse para mim assim: filho, o que vai ser a capa do Atos hoje, dessa semana? E não falou mais nada. Mas no momento daquilo eu me envergonhei. Nunca mais eu falei de algum colega para o meu pastor, nem para outro pastor. E o pastor me ensinou uma coisa: filho, todas as vezes que você falar de um colega para mim, eu tenho certeza que você vai falar de mim para outro colega. Isso mostra que você não é confiável. Ensinamento. Todas as vezes que alguém falar de uma pessoa para você, tenha certeza que ele vai falar de você para outra pessoa. É princípio. Adonias não queria viver com as pessoas que o confrontavam. Quando nós confrontamos alguém, qual que é a tendência? A pessoa foge. Você já foi confrontado e a pessoa foge. Confronto dói. Confronto tira a gente da zona do conforto, mas nós estamos construindo uma geração que é necessária de confronto. Amém? Esses dias nós fomos fazer um sistema para a igreja. Aí o menino colocou lá: sexo, masculino, feminino e outros. Eu falei: você está louco? Esse negócio é da igreja. Ô pastor, desculpa, estou pensando em outras coisas. Se nós não formos confrontados naquilo que é da própria igreja, não estou sendo contra nada, estou dizendo que às vezes a gente vai buscando alternativas. Sermos confrontados, ser confrontado é bênção de Deus na nossa vida. Como nós reagimos ao confronto? Como Adonias? Tira daqui, não quero Charles perto de mim, não quero Mateus perto de mim, não quero Luciano, não quero Vanessa, não quero ninguém perto de mim. Só quero aqueles que me apoiam. Adonias fez isso. Toda decisão que precisava evitar alguém que seja leal ou um líder, é um perigo. Toda decisão que Adonias tomou para sacrificar. Irmãos, imagina a cena: Adonias se consagrou rei. Ele fez tudo correto aos olhos dele, mas não aos olhos da autoridade. É assim na empresa, é assim em casa, é assim na igreja, é assim no trabalho, é assim no casamento. Olha, não existe esse negócio de ser sentidos, não existe, tá? Existe Deus e o Espírito Santo. E tem horas que a mulher fala para a gente assim, a esposa: não faz isso. E a nossa vontade como marido é falar assim: não fala nada, fica calada, porque já colocou uma interrogação e a possibilidade de dar errado é grande. Quando é mãe, meu irmão uma vez saiu de bicicleta e minha mãe disse: não saia, porque não está na hora de você sair. Eu vou sair e vou andar de bicicleta. Ele colocou a bicicleta fora do portão, ela caiu, a manete do freio arrancou um pedaço do queixo dele, ele volta sangrando para casa. E naquele tempo, a mãe não se preocupava primeiro com o sangue. Ela fazia uma afirmação: tá vendo? Eu te falei. E o sangue ali, e aí ela falava: agora põe sal nesse sangue. E, não quer pôr sal? Põe metiolate. E hoje metiolate nem arde, é outra vida, né? Escolhas de Adonias. Nós temos um irmão precioso aqui, o Adonias, fez hoje 47 anos de casado, junto com a Ivonilde.
Mas esse Adonias aqui, as escolhas dele, ele olhou para o seu próprio coração e disse assim: eu escolho ser rei. Cuidado, irmãos. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu escolho a minha história. Eu defino a minha vida. Eu não ouço ninguém. Eu faço o que eu quero. Eu não preciso dar ouvidos. Foi conflito. Boas escolhas são aprovadas por Deus. Vamos ler rapidinho aqui, do verso 28 até o verso 40. Rapidinho não, vamos ler com reverência. Do verso 28 até o verso 30, diz assim: então o rei Davi ordenou: chamem Batseba. Ela entrou e ficou em pé diante dele. O rei fez um juramento: juro pelo nome do Senhor, o qual me livrou de todas as adversidades, que sem dúvida hoje mesmo vou executar o que jurei pelo Senhor, o Deus de Israel. O meu filho Salomão me sucederá como rei e se assentará no meu trono em meu lugar. Então Batseba prostrou-se em terra e, ajoelhando-se, disse ao rei: que o rei Davi, meu senhor, viva para sempre. O rei ordenou: chame os sacerdotes Zadok, o profeta Natã e Benaia, filho de Joiada. Quando eles chegaram à presença do rei, ele os instruiu: levem os conselheiros do seu senhor com vocês, ponham o meu filho Salomão sobre a mula e levem-no a Giom. Ali os sacerdotes Zadok, o profeta Natã, ungirão rei sobre Israel. Nesse momento toquem a trombeta e gritem: viva o rei Salomão! Depois acompanhem-no e ele virá sentar-se no meu trono e reinará em meu lugar. Eu o designei para governar Israel e Judá. Benaia, filho de Joiada, respondeu ao rei: assim se fará, que o Senhor, o Deus do rei do meu senhor, o confirme. Assim como o Senhor esteve com o rei meu senhor, também esteja ele com Salomão, para que ele tenha um reinado ainda mais glorioso que o reinado do meu senhor rei Davi. Então os sacerdotes Zadok, o profeta Natã, Benaia, filho de Joiada, e os queretitas e os peletitas fizeram Salomão montar a mula do rei e o escoltaram até Giom. O sacerdote Zadok pegou a tenda, o chifre, o óleo e ungiu Salomão. A seguir tocaram a trombeta e todo o povo gritou: viva o rei Salomão! E todo o povo acompanhou tocando flautas, celebrando, de tal forma que o chão tremia com barulho. Oh, glória! Nos versos 33 a 36, quando Deus aprova, o rei, a autoridade, age em concordância. Verso 33 diz assim: e ele os instruiu: leve os conselheiros, estejam junto com vocês, unjam ele, depois acompanham, e Deus, o meu Senhor, confirma. Todas as vezes, quando Deus aprova, a liderança entra em concordância. As pessoas concordam e são felizes. Esse é um princípio de autoridade, ele existe. E ele libera uma bênção de Deus sobre nós. Não quebre a autoridade. Não tome decisões fundamentadas em uma vida que não experimentou confrontos. Ele agiu assim. Deixa eu contar para vocês um exemplo meu, um testemunho. Em 2016, no meu coração queimava o desejo de deixar o que eu fazia na Lagoinha, em Belo Horizonte, e ir pastorear uma igreja. Eu pastoreava lá, a escola dominical, a parte de comunicação, mas eu queria ir para uma igreja. E apareceu uma oportunidade para ir para Poços de Caldas e depois muito real para Cabo Frio. Então eu chamei a Vanessa, nós olhamos uma casa, olhamos um apartamento, uma escola para Esté estudar em Cabo Frio, olhei um local onde seria a igreja, conversei com alguns irmãos que tinham pedido isso e tinha praticamente comprado uma passagem para o dia 7 de setembro. Eu entrei na sala, nós oramos, nós ligamos, praticamente quase fizemos as malas. E eu falei assim: eu vou embora para Cabo Frio, vou morar em Cabo Frio e ser pastor. E eu entrei na sala do pastor Márcio junto com o gestor, que era o Flávio. Eu ajoelhei e falei: pastor, eu estou indo embora. Para onde? Para Cabo Frio. O senhor falou que todo pastor tem que ir embora para uma cidade, eu vou. Que dia que você vai? Dia 7 de setembro. Já olhei a casa, já olhei o lugar da igreja, já olhei o apartamento, já olhei a escola da Esté, já está tudo pronto, vou comprar passagem, vou dia 7 de setembro, volto dia 9 de setembro, dia 30 de setembro eu mudo. Ajoelhei e falei: quero que o senhor ore por mim. E ele disse assim: você vai lá, dia 7 de setembro, começa a célula,
começa a igreja, você volta lá, vai ser grande e daqui a 15 anos você muda. E aí eu abri o olho no meio da oração e falei assim, como assim 15 anos? É pouco, né, filho? 20 anos você muda. Falei, então o senhor não quer que eu vá? E aí ele nem lembra o que ele respondeu, mas no meu coração eu aquietei. Falei, pronto, é a voz do rei, é a voz de Deus por meio da autoridade do meu líder. Eu não vou. E se eu tivesse batido o pé, eu vou, pastor. Eu iria, eu poderia ter ido. Mas eu não viveria os melhores dias da minha vida como eu estou vivendo em Curitiba e nem quero voltar mais. Princípio de autoridade. Tem hora que não é hora de ir. O pastor me diz assim, não vai. Eu podia ter ido? Podia. Mas não era a hora. E se eu tivesse ido, eu não teria vindo. Porque foi na hora certa que eu vim para cá. Autoridade. Ouça as autoridades. Pedir transferência de emprego, a mesma coisa. Às vezes a gente pede transferência de emprego. Meu irmão pediu transferência de emprego uma época para um lugar. E o chefe não deu. E aí o chefe falou assim, agora você pode fazer tudo que nós vamos transferir para Atlanta, nos Estados Unidos. E já olhamos tudo para você. Ele falou, cara, eu não quero morar naquele lugar. Eu falei, mas todo mundo quer. Não, eu não quero. Vou orar para mudar de empresa. Eu falei, tá bom. E aí ele orou. E Deus abriu um outro espaço para ele de uma outra empresa. E aí ele disse, ano passado, irmão, eu vou para a Austrália, eu vou morar na Austrália. E aí ele pediu o chefe dele, me transfere para a Austrália? E o chefe disse, claro. E ele já foi transferido para a Austrália. A mudança dele está toda num container desde março. E o corona não deixou ele ir ainda, mas ele já é funcionário da Austrália. É o lugar que ele queria. Deus age por meio de autoridades. Às vezes o chefe fala assim, vai para esse lugar, como o Jean falou, e você fala assim, não quero. Mas de repente aquele lugar vai ser só um período, onde Deus vai agir de uma maneira poderosa por meio daquele chefe que nem é crente. Escolhas, escolhas. Irmãos, quem explica uma esposa que mora em cima de uma padaria? Em Belo Horizonte eu morava em cima de uma padaria. Se o elevador fosse até embaixo, ele ia sair dentro do forno da padaria. E a Vanessa era capaz de me ligar e falar assim, traz pão. E eu falava, tem condição isso, é só descer. Mas eu obedecia. E eu levava o pão. Eu sou o cabeça. Tenho consciência, sou o sacerdote do lar. Mas ela é autoridade. Tem coisa que é confronto. Tem coisa que a gente cede para o bem do contexto geral. Na igreja, às vezes, a pessoa fala, não é hora de você ir. Tá bom. O nosso coração como fica? Às vezes dói. Mas, quando a gente se coloca debaixo dessa nuvem, Deus age. Foi assim comigo, foi assim com inúmeros colegas da Igreja Batista da Lagoinha. Ouça as autoridades. Ouça, Deus as usa. O meu chefe não é ímpio, mas ele está debaixo da soberania de Deus. E Deus usa e inclina o coração de quem Ele quer. Faraó não era ímpio, era. Faraó era crente? Não era. Mas Deus deu a ele uma visão de que José era um homem da melhor espécie, vamos dizer assim, para governar o Egito. Não tem diferença para Deus quando Ele quer inclinar o coração para algo vir sobre a sua vida. Quando a má escolha se desfaz, quem apoia vai embora. Todas as vezes que a gente toma uma decisão
e que a escolha dá errado, quem apoiou vai embora e não fala nada. Assim foram com os amigos lá do moço que o Jean pregou hoje de manhã, do filho pródigo. E o texto diz assim, verso 42. Falava ele ainda quando chegou Jonatas, filho de sacerdote Abiatar, e Adonias lhe disse: entre, pois um homem digno como você deve estar trazendo boas notícias. E ele diz: de modo nenhum, Jonatas. Adonias respondeu: Davi, nosso rei e senhor, constituiu Salomão rei. O rei enviou com ele o sacerdote e profeta Zadok, o profeta Natã, Benaia, filho de Joiada, os queretitas, os peletitas, e fizeram montar a mula do rei. Depois o sacerdote Zadok e o profeta Natã ungiram o rei em Giom. De lá eles saíram celebrando e a cidade está alvoroçada. É esse barulho que vocês ouvem. Além disso, Salomão já sentou no trono real. Até mesmo os oficiais do rei foram cumprimentar Davi, o nosso rei e senhor, dizendo: que o teu Deus torne o nome de Salomão mais famoso que o seu, e que o seu reinado mais glorioso que o teu. E curvou-se o rei reverentemente em sua cama e disse: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que permitiu que os meus olhos vissem hoje um sucessor do meu trono. Diante disso, verso 49, todos os convidados de Adonias entraram em pânico e se dispersaram, foram embora. Quem toma decisão errada, tem um povo que apoia. Na hora que a coisa explode, todo mundo vai embora e a pessoa fica sozinha. É assim. Quando o dinheiro acaba, a amante fala: você não presta mais. Vai embora. Os amigos que levam para a farra, e o marido é crente certo, quando ele toma a decisão de ir com os outros, se dá alguma errada, os amigos falam assim: cara, mas você era crente, você não tinha que ter feito isso, né? A gente não é crente. Quando a decisão errada acontece e ela explode, pode ter certeza que quem ajudou e concordou vai deixar você na mão. Os únicos que estão perto são aqueles que são leais a Deus, às autoridades, aos líderes. Por isso que o confronto dói, mas a Bíblia diz que o Senhor disciplina quem ama. A gente encerrar, né? Escolhas aprovadas por Deus te colocam no lugar que Ele quer. Nos versos 50 a 53, o trono era para Salomão, e Deus o honrou, mesmo que outro, por sua própria escolha, tivesse tomado a decisão. Às vezes a gente acha que vai perder o lugar porque o outro chegou na frente. Cada um tem o seu lugar diante de Deus, e Ele não deixa que ninguém roube o lugar, porque Ele é Deus. E no verso 50 diz assim: mas Adonias, com medo de Salomão, foi agarrar-se às pontas do altar, envergonhado, né? Então informaram Salomão: Adonias está com medo do rei Salomão, está agarrado às pontas do altar. Ele disse: que o rei Salomão jure que não matará seu servo pela espada. Salomão respondeu: se ele se mostrar confiável, que não era, não cairá nem um fio de cabelo da sua cabeça, mas se nele se descobrir alguma maldade, ele morrerá. Então o enviou alguns soldados e eles fizeram descer do altar, e Adonias veio e se curvou solenemente perante o rei Salomão, que lhe disse: vá para casa. Mandou ele para casa, sai do palácio, vai pensar, cantinho do pensamento, alguma coisa assim, né? Conclusão: descanse. A escolha que Deus tem para você vai chegar. Não escolha antes da hora. Outros te levantam para defender a causa que você tem no coração. Natã foi defender Salomão sem Salomão precisar pedir. Salomão, em nenhum momento do texto, o texto não nos dá, a história bíblica não dá margem para dizer que Salomão ficou preocupado porque um outro rei tinha levantado. Deus levanta Natã enquanto Salomão está descansando no Senhor. Se o lugar é seu, ninguém tira.
E às vezes a gente vive isso na empresa, em casa, em alguns lugares. Aquilo que é seu, Deus guarda. E se você acha que aquilo era para você e não foi, Deus tem o melhor. Quantas vezes eu cheguei em casa e as meninas pedem um iFood e come tudo e não deixa nada para mim? E aí eu falo, não, você vai ver o que eu vou fazer. E peço um espetacular. Deus tem o melhor para mim. Não é vingança não, entendeu? Não é vingança não, é boa. Deus age em favor daqueles que obedecem. Obedeça a Deus, ainda que doa, ainda que o pastor Márcio tenha falado assim, você não vai sair daqui, doeu, mas eu obedeci, e Deus me trouxe para o lugar mais feliz que eu podia estar. Poucos dias eu falei, pastor, eu não volto mais de Curitiba, acabou Belo Horizonte para mim. E ele disse assim, é isso mesmo, filho, só vem aqui para as reuniões, mas acabou, a sua terra é aí. Eu falei, pastor, eu estou me sentindo mais bonito. O que fazer com esse texto? O que fazer com essa mensagem na nossa vida? Qual decisão você precisa tomar hoje? Qual decisão você vem orando para tomar? Cuidado com quem você ouve. Às vezes a gente ouve o nosso coração. Às vezes a gente ouve vozes de fora. Às vezes a gente ouve conselhos daqueles que querem só nos adular. Às vezes a gente ouve conselhos daqueles que vão nos confrontar. Falando sobre generosidade, esse dia eu estava na Sociedade Bíblica do Brasil, um testemunho. E algo de generosidade nesse tempo de pandemia começou a mexer no meu coração. E aí eles explanaram algo e eu falei, eu vou dar uma oferta, Senhor. E eu já falei assim, eu vou dar uma oferta, Senhor. Tipo assim, eu sou generoso. E fiquei tranquilo e aquilo trouxe paz ao meu coração, mas de repente aparece uma Bíblia em braille. E o preço da Bíblia, acho que era R$80, R$ 84,90. E aí Deus disse assim, não, você não vai dar essa oferta, você vai dar 2 Bíblias. E você assusta quando vem uma direção de Deus na liberdade que Ele tem, porque você faz a conta e você fala, uau, eu não tinha planejado dar isso, não posso. E Deus disse assim no meu coração, você vai dar uma para mim e uma para você. E aquilo me constrangeu e eu fui com alegria e ofertei 2 Bíblias. E depois no carro orando, eu falei assim, olha Deus, estudei teologia, li tudo quanto é livro, mas eu nunca li em algum lugar que alguém pagou alguma coisa para o Senhor e agora o Senhor está me devendo uma Bíblia. Coisas que ninguém explica. E dentro da liberdade que a gente tem em oração, eu falei, Senhor, como é que funciona isso? E ao meu coração vem assim, sabe quando você vai almoçar com um irmão? Você fala assim, ô irmão, não tem dinheiro. Ele fala assim, deixa que eu pago para você. Eu fiz a mesma coisa. E na comunhão, não é bíblico, né? Não tem, como é que Deus fala assim na Bíblia? Não tem, experiência. E na experiência eu falei, mas como é que o Senhor... Como é que Deus vai aparecer? Imagina, irmão, parece um anjo. Sei lá como é que é um anjo. Como entra um negócio branco assim, voando, com R$84 de idade. Ninguém fica. Hoje o Jean estava pregando aquelas placas de isopor assim, levantaram assim, ó. Eu já queria ir embora. Falei, misericórdia, assim, o anjo está aqui. Oh. Você fica assim, assustado. Deus usa a gente. E Deus disse, dá uma Bíblia para mim. Eu conto porque é coisa minha. Você já pagou para Deus alguma coisa? Que loucura de fé é essa? Mas é experiência, faz parte da obediência. Avalie os sinais. Se você precisa tomar uma decisão, avalie os sinais. Quando veio isso ao meu coração, eu falei assim, o diabo não vai mandar o da Bíblia. Eu não quero dar dinheiro, porque isso é carnal, não quero. Mas se veio no meu coração, só pode ser Deus. É um sinal.
Avalie os sinais, consulte uma autoridade, converse com alguém, sonde o seu coração, converse com a esposa, converse com o marido, procure o seu líder, procure o seu pastor. Não procure quem tem amargura. Quem tem amargura transfere amargura. Quem tem cura, cura. Qual a escolha você tomou que está te fazendo mal? Vá ter uma autoridade, peça ajuda, peça perdão, peça direção, alinhe o seu coração. Não viva do passado. Às vezes foi escolha que Deus não estava. Como é que eu vou saber? Não sei, e ninguém vai responder isso. Mas dentro dos critérios dos sinais a gente fala: Deus, se o Senhor permitiu é porque é o melhor para mim. Então muda o meu coração, me faz ter direção. Porque enquanto a gente viver olhando para trás, a gente não caminha para frente. Boa essa frase, né? Enquanto olhar para trás, não. Escolha e permita ser contrariado. Seja confrontado, seja contrariado. Escolha pessoas que vão te confrontar. Escolha pessoas que não vão te dizer o sim de imediato. Escolha pessoas que vão te levar a ver uma ótica diferente da vida. Escolha as pessoas que vão te dizer: não, você está errado. Não busque só elogios. É estranho isso, mas busque pessoas que te falam a verdade. Ser confrontado faz parte do processo de Deus em construir a sua história. O amanhã pertence a Deus. Faça escolhas que Ele aprova. Tome decisões em paz e jamais por mágoa. Você já foi fazer compra em jejum? Logo quando eu casei, cheguei de um jejum de 24 horas, falei: Vanessa, tem que comprar alguma coisa. Olha, depois eu comprei coisa que eu acho que nunca mais na nossa história dos 20 anos de casado a gente comprou. Dava vontade de comer até sabão em pó. Você está com fome, você quer comprar tudo, tudo, tudo. Não tome decisões em momentos que não são possíveis. Não tome decisões que vão impactar a sua vida se você não tem paz. Não tome decisões de paz cheio de mágoa. Não tome decisão para o futuro com pensamento no passado. O amanhã pertence a Deus. Escolha viver e desfrutar das decisões de hoje. Escolha obedecer à decisão dos reis que Deus levanta. Saiba que Deus cuida de tudo. Ele cuida, Ele guarda, Ele abençoa, Ele dá vida. Desfrute disso. Aprenda a viver nas escolhas que Deus permite você fazer. Tenha escolhas tão grandes diante de Deus, que esteja destinado a fracassar, a não ser que Deus intervenha. Tenha escolhas, mas escolhas de Deus para você. Senhor, eu vou me tornar um homem melhor. O Covid me deixou, eu posso até brincar com isso, mas para mim não é normal. Depois do Covid, eu comecei a acordar todos os dias, 6 horas da manhã, e fazer caminhada. É sequela de alguma coisa. Tem condição, não gostava disso. E aí todos os dias, 6 horas, eu oro, tenho devocional, e depois falo: tem que caminhar. E fiquei bom, irmãos. Não é que eu estou falando que eu sou bom, não. Dá vontade de passar roupa para ajudar a Vanessa. Falei: esse corona deu errado. Esse Covid deu errado na minha vida, Jesus. Coisas que mudaram, mas eu sei que no tempo que eu fiquei ali, eu tive um encontro com Deus pela escolha que eu fiz. A escolha que você faz hoje vai impactar o seu futuro de amanhã, mas ela vai se manifestar no presente. Por isso que o passado não deve ser levado em conta, mas o presente. Se Adonias tivesse olhado para o presente, ele saberia que ele devia ter ido conversar com Davi e não seria humilhado. Escolha hoje o que vai te impactar para amanhã.
Escolha ser curado, escolha curar outros, escolha ser igreja, escolha se importar, escolha sair daqui de cima e ir até lá embaixo e recolher as coisas daqueles que ficam pelo caminho. Escolha ser sal, escolha ser luz, escolha ser um evangelista, escolha ser uma mulher de oração, escolha ser um homem de oração, escolha isso. É escolha. Escolha viver bem, escolha desfrutar da vida em abundância, escolha viver aquilo que Deus tem para você como melhor, mas ouça a voz dEle falando com você. E eu sei que Deus vai fazer maravilhas, amém? Queria orar por você, abençoar a sua vida. Talvez você tenha escolhas, talvez você tenha feito escolhas e está sofrendo pelas escolhas. Mas o que eu aprendi com Salomão, quando ele escolheu aquilo que era dele, não porque ele queria, mas porque Deus quis, Salomão pediu sabedoria a Deus. Ele não escolheu por ele. Ele disse, me dá sabedoria para governar o seu povo. Eu creio que em tudo, você pode estar vivendo de escolhas que te trouxeram prejuízo. Mas tome no seu coração que Deus pode restituir todo o prejuízo e abençoar a sua vida. Ninguém pode roubar de Deus aquilo que é seu. Ninguém. Ninguém. E eu quero orar para que qualquer decisão que você tenha tomado, que você fala assim, para que eu fui fazer isso? O tempo não volta atrás, não adianta. Mas o hoje, se você decide, Jesus, acabou aquilo, mas eu decido escolher pelo Senhor, e eu decido fazer da minha vida algo diferente, e eu decido até mudar os meus amigos, sair daqueles que são de Adonias, passar para aqueles que estavam com Davi, porque eu quero ver a minha vida mudada. Se possível for, mude as suas amizades, corte seu WhatsApp, limpe seu Facebook, tire do seu Instagram coisas que você não quer, saia de grupos, para que você não seja contaminado com a mágoa dos que sofreram ontem e não querem avançar para o amanhã. Jesus tem escolhas maravilhosas para a nossa vida. Ele nos escolheu primeiro, e as escolhas dele se manifestam na nossa vida. Aleluia! Nós somos uma igreja que escolhe amar a Jesus, viver com Jesus, e Ele escolheu se derramar sobre nós, e Ele vai derramar sobre você unção, te dar graça, quebrar todo jugo. Pai, eu oro para que todo jugo seja quebrado, toda culpa, Senhor, de escolhas erradas seja anulada, nenhuma acusação virá, nenhum poder das trevas se manifestará. Eu oro, Senhor, para que as escolhas de Adonias, Senhor, não envergonhem ninguém, porque hoje nós temos a Tua misericórdia, e eu sei que a Tua misericórdia irá nos alcançar. Você que está sofrendo por uma escolha de ontem, eu creio que é hora de você olhar para o hoje e dizer, Senhor, acabou, chega. Escolhas de Adonias na minha vida, não. Eu vou olhar para o alto, e eu sei que o Senhor está comigo. E se eu estou na condição de profeta hoje, falando pela palavra de Deus, eu te digo, avance, deixe para trás as coisas que ficaram, tire a mágoa do coração, tire aquilo que ficou ontem, não importa o prejuízo, siga para frente, porque Deus é com você, e o que Ele tem, ninguém vai roubar. Escolha ser sal, escolha ser luz, escolha servir com alegria, escolha viver com Jesus de maneira intencional.